fim de colher os seus frutos, a nós o teu Filho enviaste. Caríssimos irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. 27º domingo do tempo comum. Hoje o Senhor nos chama a trabalhar na sua vinha. E é preciso que nós demos fruto nesse trabalho. É preciso que nós produzamos frutos de vida. É preciso que nós reconheçamos que estamos nesse reino de Deus. Que mesmo ouvindo o chamado dele, mesmo às vezes entendendo que, tendo dito não, eu decidi ir trabalhar na vinha do Senhor, é preciso que esse trabalho renda frutos. Não precisa ser 100 por 1, pode ser 1 por 1, mas precisa render frutos. E eu não posso perder uma consciência. A vinha é do Senhor. Começamos na primeira leitura, tirada de Isaías 5, profecia de Isaías 5, 1 a 7. É o chamado Cântico da Vinha de um Amigo Meu. A vinha é Israel e o amigo é o Senhor. E ele diz: meu amigo plantou uma vinha frutífera, uma vinha fértil, uma vinha que já produzia. Então ele melhorou a vinha, ele pôs uma cerca, ele plantou mudas novas, ele construiu um lagar, ele construiu uma torre de vigia, e ele esperava que ali teria bons frutos. Ele esperava que essa vinha fosse produzir frutos de justiça. Esperava que essa vinha fosse realmente produzir frutos que gerassem vida, que gerassem esperança. E o que ele recebeu? Nada. Pior, uvas selvagens. A vinha era fértil, melhorou a vinha e ela ficou pior. Ou seja, a casa de Israel faz a pergunta, o cantor: o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu uvas selvagens? Ou seja, a vinha já era produtiva, a criação, o projeto de Deus já era um projeto de vida. Toda aquela criação produz vida. E o ser humano é colocado ali como aquele que vem para fazer com que a criação ganhe o seu destaque. Mas ele acaba fazendo o inverso e não ajudando a criação a seguir o seu rumo e a cada vez mais produzir, submeter-lhe, fazê-la dar fruto, e faz o quê? Com que ela não dê nada, com que ela não produza, com que ela não gere nada, que ela não gere projetos, propostas, e aquilo que era natural não acontece. O que era natural, a vinha já era fértil. Ela se torna estéril, e porque ela se torna estéril, fruto da ganância, fruto da maldade, fruto da avareza, fruto do rancor do ser humano. E o profeta vai nos perguntar no versículo 7, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Deus, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Meus irmãos e irmãs, é interessante porque, por tantas vezes, culpamos o outro pela maldade do mundo, pelas dificuldades do mundo, pelos problemas do mundo, pelas situações que não caminham. É culpa do governo, é culpa desse, é culpa daquele, sim. Mas e a minha? E o meu? E como eu estou me inserindo nisso?
Ah, não, eu só quero frutos de paz, eu quero alegria, eu quero tranquilidade, eu não quero muito trabalho, eu não quero muita preocupação. No reino de Deus não tem lugar para vagabundo. Quem não quer trabalhar, também não deve comer, vai dizer Paulo. É uma palavra dura, mas é uma palavra real. Não adianta vir só buscar os frutos, é preciso fazer produzir. Se fosse só para buscar os frutos, Deus não precisava de você. Se fosse só para buscar os frutos, o Senhor mesmo teria os passarinhos que colhem os frutos por conta própria. Não precisava de você para estar aí. A criação teria plantado, Deus teria feito toda a criação e ela funcionaria com a sua beleza. Mas o mais singular nessa criação é o ser humano. Por quê? Porque esse ser humano estabelece um vínculo de vida entre si e com Deus. E esse vínculo de vida produz cada vez mais vida, mais esperança, mais caminho de justiça, mais perspectiva. E é aí que a liturgia de hoje vem nos fazer essa cobrança. Você espera frutos de paz? Você espera bondade, alegria, esperança? Ouça o que nos diz Paulo hoje aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 9 a 6. De modo especial no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Talvez eu possa ler isso e falar, nossa, Paulo está muito exigente, né? Pedir tudo isso é muita coisa. Mas tem última linha. Assim, o Deus da paz estará convosco. Ótimo, glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. É este Deus que eu acredito. O Deus da paz estará convosco, meu irmão. Sim, estará convosco. Mas é preciso que você se ocupe com o que é verdadeiro, com o que é respeitável, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, que é honroso e tudo mais que for virtude e louvor. Essa paz não virá fruto de nada. Essa paz virá fruto de plantar a paz. Não se colhe aquilo que não se plantou. Se planta e se colhe. Deus nos plantou neste mundo para que possamos fazê-lo produzir vida e esperança. E o que nós ficamos esperando, eu quero que venha um tempo muito bom, uma alegria, eu quero me sentir bem, feliz, cheio de vida. Plante felicidade, plante vida, plante bons amigos, seja generoso, bondoso, respeitável, honesto. Mas, padre, tudo isso é muito difícil. Mas é aí exatamente que o projeto de Deus acontece. O projeto de Deus não acontece só na paz. É fácil pegar um versículo e dizer, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aí quando diz a verdade, essa pessoa é muito dura. Essa palavra de Deus é muito dura. É muito difícil fazer isso. Não, eu não quero isso. E aí nós caímos no Evangelho. O Evangelho hoje é uma parábola muito conhecida, está nos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, é a chamada parábola dos vinhateiros homicidas, é Mateus 21, 33, 43. A melhor narrativa dela está em Mateus. Mateus joga com as palavras e coloca para os anciãos e os chefes dos sacerdotes darem a resposta. Lembra de domingo passado. Tinha um filho, pediu para ele trabalhar, ele disse, sim, eu vou, e não foi. Pediu para outra, ele disse, não, eu não vou. Pensou e foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O que se arrependeu e foi, então. As prostitutas e os pecadores os precedem no reino de Deus. Porque veio João e vocês não ouviram ele, mesmo sabendo que ele falava em justiça. Aqui, Jesus está falando para esses
publicanos e cobradores, para esses sacerdotes e mestres da lei. Qual é a história muito próxima da história de Isaías? Vai dizer, ouça essa parábola, né? Falou aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Escutai essa parábola. Certo proprietário plantou uma vinha. Fez uma cerca, colocou um lagar para amassar as uvas, uma torre de vigia, ou seja, preparou toda a vinha e arrendou. Quando se arrenda, não se dá. A criação não é sua, o reino não é seu, a família não é sua, o trabalho não é seu, isso não é seu, aquilo não é seu, você conquistou aquilo, fruto da graça de Deus que te sustenta, que te motiva, que te impulsiona. Tantas vezes nós achamos o quê? O mundo é nosso, a gente pode fazer dele o que a gente quiser e Deus vai ter que resolver depois. Ele arrendou a vinha. E os vinhateiros começaram a produzir. Chegou. O dono foi viajar, voltou e mandou os seus empregados buscarem os frutos. Isso é natural. Que eram os frutos da colheita. Pode ser o vinho, pode ser a uva, pode ser o dinheiro. Vem aqui buscar o dinheiro do arrendamento. O que aconteceu? A um eles espancaram, a outro eles mataram, a outro eles apedrejaram. Mandou outro. Esse outro eles mataram de novo. E aí o que fez o proprietário? Mandou o filho. Meu filho eles vão respeitar. Chegou o filho e disse, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da vinha para nós. Eles sabiam que a vinha não era deles e eles não tinham que tomar posse da vinha, porque a vinha era do Senhor, daquele que plantou a vinha. Pegaram o filho, jogaram para fora da vinha. Essa imagem é interessante, né? Jesus foi enterrado fora, Jesus foi morto fora de Israel. Então pegaram Jesus, pegaram o filho, jogaram fora e o mataram. E aí Jesus pergunta aos anciãos do povo e aos sacerdotes: o que fará o Senhor, o dono da vinha, quando ele voltar? Os sacerdotes foram claros, ele mandará passar todos eles a uma morte bastante dolorosa. E aí vem o texto, que é um texto direto e claro. Versículo 43. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Ou seja, meus irmãos e irmãs, repito o que já disse. Nós fomos plantados neste mundo para darmos frutos de vida, felicidade, alegria, paz, esperança, fraternidade e vida. E tantas vezes nós nos deparamos com dor, tristeza, angústia, sofrimento, raiva, ódio, e não nos deparamos com vida, ganância. Eu tenho esse pedaço, eu quero aquele outro é do governo, não tem dono, eu cerco, pego para mim e deixo para lá, eu entro 10 metros, 1 metro a mais aqui, outro metro a mais ali, eu pego, eu desvio essa água, eu faço isso, não tem problema. E como eu quero viver em paz? Como eu quero construir a paz se eu quero ganhar em cima do outro, eu quero explorar? Meus irmãos e irmãs, não existe fraternidade, justiça, amor, bondade, se não for construído por todos. Se nós não decidirmos por essa construção, o que vai acontecer? Nada será construído. A vinha será passada pelos javalis do campo, tudo será destruído e pronto. O ser humano é o único ser capaz de se destruir e de destruir a criação de Deus. Os animais se organizam e conseguem viver. O ser humano, não. Ele pode destruir tudo, mas ele também pode construir. A liturgia de hoje nos faz um convite duro, mas necessário. Não espere o outro.
Aquilo que é para você produzir, produza. Produza bem feito, seja honesto, bondoso, justo, respeitável, verdadeiro. Trabalhe com honestidade, viva com honestidade, plante com honestidade, cultive aquilo que é necessário. Seja neste mundo um sinal de vida, um sinal do projeto de Deus. Isso é ser cristão. Não importa que você foi chamado na última hora, só tem uma hora de trabalho, trabalhe com empenho. E faça esse mundo produzir vida. Seja um testemunho de vida. É assim que nós anunciamos o projeto de Deus, trazendo para as nossas vidas o sinal do reino de Deus. E de modo especial, uma breve palavra. Hoje é dia de São Francisco de Assis. Um homem que soube ser, no seu tempo, um sinal de vida. Um sinal da presença de Deus, e que soube gritar ao mundo, porque foi lá numa guerra entre católicos e muçulmanos, voltou, foi ao Papa, foi ali, foi aqui, dentro da sua própria ordem teve que se manifestar para dizer o que nós precisamos de um mundo de justiça e de paz e não de um mundo de guerra. Nós precisamos construir um mundo bom, que nós possamos abrir o nosso coração e a voz de Francisco ecoe. A fraternidade é possível, a vida plena é possível, basta que tenhamos coragem e disposição para construir. Deus abençoe, bom domingo. Por isso